Glória a Deus, Eclesiastes capítulo 2. Eu disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa, tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis, de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração da alegria, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta, então, ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso, perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento, habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer para a pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, de correr atrás do vento. Amém, amados? Temos visto então que Eclesiastes, também chamado de O Pregador, é um livro que nos faz refletir acerca dos dilemas da vida.
E que se nós olharmos para a vida apenas com olhos naturais, a gente vai perceber que sem a presença de Deus, sem a graça de Deus, tudo é vaidade. E vaidade tem a ver com a gente estar diante de algo que é vazio, como um sopro. A palavra vaidade no hebraico, ela tem a ver com esse sopro, suspiro, neblina, algo que tem aparência, mas que é breve, que é inútil, que não permanece. E olhando para o capítulo 2, nós vamos ver a continuidade aí do que Salomão está refletindo, que esse capítulo fala sobre as ilusões da vida longe de Deus. Longe da presença de Deus, nós vivemos pura ilusão. E não basta a gente falar que tem Deus porque frequenta uma igreja, crê em algumas doutrinas, assume ser de certa religião. Irmãos, eu estou falando de presença de Deus. Mesmo nós que conhecemos a palavra, quando a gente começa a viver sem a essência da presença de Deus, nós vivemos muitas coisas que são vãs, sem propósito, sem sentido. Ainda que traga prazer, reconhecimento, lucro, momentâneos. A presença de Deus é que faz com que a vida tenha sentido. Fora da presença de Deus, tudo é ilusão, é fantasia, é efêmero, passageiro. Então, até mesmo os nossos alvos mais nobres da vida, propósitos, até mesmo bênçãos terrenas, quando são buscados como um fim em si mesmo, elas vão levar o homem à insatisfação e ao vazio. É isso que Salomão está colocando aqui, irmãos. Esse livro é um livro inspirado pelo Espírito Santo para fazer com que a gente reflita como nós temos vivido. Se temos vivido de uma maneira vã ou se temos vivido com propósito. E o propósito da nossa vida é viver na presença de Deus, para a glória de Deus. O bem mais alto então da vida não é o que a gente faz, o que as pessoas falam sobre nós. O bem mais alto da vida é o relacionamento com Deus, um relacionamento de amor e obediência a Ele, o que em Eclesiastes é definido como temor a Deus. Temor a Deus é amar a Deus, amar o que Ele ama e aborrecer o que Deus aborrece. É conhecer a Deus, é andar na presença de Deus. A vida só tem sentido na presença de Deus. Talvez essa seja uma das grandes marcas aí do capítulo 2 de Eclesiastes. Assim como lá em 1 Coríntios 15, 19, diz que se a nossa esperança em Cristo for apenas para esta terra, nós seremos os mais infelizes, miseráveis, dignos de lástima entre os homens. Mesmo se eu e você falamos o nome de Jesus, até cremos em Jesus, mas esperando apenas para esta vida é passageira. Eclesiastes 2 nos mostra que Salomão procurou durante toda a sua vida paz, propósito, em algumas coisas que só trouxeram desilusão e angústia. Irmãos, desilusão e angústia são sintomas de que estamos colocando a expectativa em coisas erradas, buscando que as bênçãos, os projetos humanos, os nossos próprios desejos venham a nos suprir, nos saciar. Nós só vamos ficando mais vazios e frustrados. Essa é a realidade da nossa sociedade atual, humanista, secular, onde as pessoas têm mais conforto do que em todas as outras gerações e estão insatisfeitas, infelizes, pensamentos suicidas, depressivas, críticas, amargas, angustiadas, porque estão com a visão no lugar errado. Salomão nos mostra aqui, parece descrevendo aí a sociedade humanista secular. Em que lugar ele procurou, então, propósito e ele não encontrou? Primeiro, ele procurou propósito nos prazeres. Olha o versículo 1 e 2. Ele disse que ele falou para ele mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Não é isso que as pessoas estão procurando? Eu quero ser feliz. Na verdade, nós deveríamos buscar ser fiel a Deus, ser obediente ao Senhor, porque na presença de Deus há plenitude de alegria. Mas buscando a alegria, o prazer como um fim em si mesmo, nós estamos virando idólatras.
é o que hoje nós nomeamos como hedonismo, o culto ao prazer. E isso pode estar dentro da gente, até mesmo misturado com a nossa vida espiritual, buscando a Deus, orando, até mesmo servindo pessoas, mas buscando em si mesmo se sentir bem, ter prazer, ter alegria. Ficamos viciados em se sentir bem e buscamos prazer de todas as maneiras. O texto até fala que ele procurou através da bebida, então está falando aí da busca desenfreada pelo prazer. Irmãos, isso não leva a gente, na verdade, a experimentar propósito de Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O culto ao prazer é idolatria. E é isso que leva os homens à imoralidade, ao adultério, à homossexualidade e a todo tipo de iniquidade, pecado na área sexual, porque eles querem ter prazer. Em segundo lugar, Salomão também nos mostra que ele buscou propósito através do trabalho. E não é isso que as pessoas procuram? Ele procurou fazer muitas coisas. Olha o que diz no versículo 2 em diante. Ele fala que no versículo 3 ele diz: resolvi me entregar ao vinho. Mas no versículo 4 ele diz: empreendi grandes obras. Se tornou um construtor, construiu casas, plantou vinhas, fez inclusive jardins, pomares, com plantas frutíferas de toda espécie, frutas exóticas, tentando através dessas coisas encontrar satisfação, realização. É tão bom, né? Quando a gente constrói algo, a gente pode mostrar isso às pessoas, grandes obras que nós conseguimos fazer, isso tem o seu valor, mas se a gente colocar nisso o propósito da nossa vida, ficaremos vazios e frustrados. Salomão, mais do que ninguém, construiu muito, plantou muito, trabalhou muito. Isso é o que a gente chama hoje de ativismo. As pessoas que vivem escravos do trabalho, é uma escravidão. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus veio para nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. O trabalho tem o seu lugar. No livro de Eclesiastes a palavra trabalho aparece dezenas de vezes, mas pode se tornar um ídolo. Nós devemos realmente trabalhar com alegria, devemos ter prazer nessas coisas, mas não colocar nela o propósito, o sentido da nossa vida e da nossa existência, porque quando essas coisas forem alcançadas, nós vamos perceber que isso não vai nos satisfazer. Terceiro lugar, Salomão também mostra que ele tentou encontrar propósito através do acúmulo de posses. Olha o versículo 7, os irmãos sabem que ele se tornou muito rico, Deus permitiu isso. Ele diz: comprei escravos e escravas, era uma forma de dizer que a pessoa tinha posses, né? Pessoas muito ricas compravam pessoas para trabalhar para ele. Teve bois, ovelhas, mais do que todos que estavam em Jerusalém. Versículo 8: amontoei prata, ouro, tesouros de reis. Irmãos, Salomão teve tudo que ele poderia ter em nível material. Perceba mais uma vez uma raiz que está presente na sociedade o tempo todo: materialismo, achando que se a gente tiver mais, comprar mais, encher a nossa casa daquilo que a gente mais almeja, deseja. A Bíblia fala para a gente, irmãos, vencer a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida. Isso é o amor ao mundo. E Salomão está mostrando para nós que isso não trouxe para ele satisfação alguma. Em quarto lugar e último, ele também fala aqui no capítulo 2 que ele alcançou reputação, reconhecimento, inclusive universal. No capítulo 2, versículo 9, ele diz: eu me tornei importante, superei todos que viveram antes de mim, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Ou seja, ele se tornou alguém super conhecido, importante, o rei que até hoje é falado no mundo inteiro como exemplo de sabedoria. Deus deu a ele sabedoria, mas ele mostra que estas coisas não supriram o coração dele, e a gente vê isso no versículo 12, ele diz: passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? E ele vai mostrando como que o refletir nessas coisas foram levando ele a pensar que tudo que ele tinha alcançado ia ficar, ele morreria. Quem ia dar continuidade?
Quem viria depois dele? Ou seja, aquilo tudo que diante dos olhos humanos é extremamente buscado, almejado, ele estava se desgastando, ele estava se dedicando, isso tudo ia passar, e isso vai frustrando. No versículo 10, a gente percebe, ou melhor, no versículo, não no 10, irmãos, no versículo 18, ele diz: também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. Isso tudo levou ele a uma frustração, perdeu o gosto. Quantas pessoas frustradas você conhece? E quantas vezes nós ficamos frustrados porque colocamos a nossa expectativa nas coisas da terra, naquilo que a gente pode alcançar, e aí quando a gente alcança, a gente fica feliz, mas é uma felicidade momentânea. E quando a gente não alcança alguns sonhos e objetivos que outras às vezes alcançam, nós ficamos frustrados e alimentamos isso. Irmãos, frustração é pecar contra a provisão de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Quem anda na presença de Deus vai ser extremamente feliz, vai ser plenamente feliz, independente do que alcançou, do que tem, do que perdeu, porque o Senhor é tudo para ele. O Senhor é o seu tesouro, a sua herança, o Senhor é a sua recompensa, o seu galardão. Então, se temos, louvado seja Deus; se não temos, louvado seja Deus. A nossa alegria e propósito não pode estar nessas coisas, senão nos tornaremos como o ímpio. Mesmo com o discurso que somos do Senhor, louvamos ao Senhor, servimos ao Senhor, nós podemos usar o ministério para servir os nossos próprios interesses, os nossos próprios propósitos, inclusive suprir nossas carências, inclusive esperando das pessoas respostas positivas daquilo que a gente está fazendo, porque nós somos servos de Deus. E muita gente frustrada, inclusive no ministério, porque está tirando a visão do lugar que deveria sempre permanecer. Irmãos, Eclesiastes mostra o fracasso dessa tendência humanista secular, do homem buscar ser o centro de todas as coisas, apartado de Deus. Porque o secularismo é você tirar Deus da sua agenda, da sua história, da primazia da sua vida. Deus se torna apenas mais um acessório, que você até frequenta o culto, você até procura ler algo sobre ele, cantar algum louvor sobre ele, mas ele não é a essência. Amado, quando Deus não é a primazia, nós vamos ficar com vazios profundos na alma. O nosso pleno contentamento só pode ser desfrutado na presença de Deus. E não adianta ficar só refletindo sobre essas questões da vida. O capítulo 2 de Eclesiastes, então, sobre essas ilusões de uma vida longe de Deus, Salomão, que era tão sábio, ele diz: eu fiquei frustrado só de tentar refletir sobre essas coisas, isso me cansou, eu não consegui respostas. Ele vai entrando aí, irmãos, em perguntas e perguntas sem respostas. Versículo de número 22: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Todos os seus dias são cheios de dor, seu trabalho é desgosto, nem de noite o seu coração descansa. E ele chega à conclusão: isso também é vaidade, ou seja, é vão, é vazio. Tudo é vazio, tudo é fantasia, tudo que esse mundo oferece é uma negação da verdadeira realidade, porque a verdadeira realidade está na presença de Deus, está nas coisas eternas, nas coisas que não podem ser destruídas, não podem ser perdidas. O Senhor Jesus falou: juntem tesouros no céu, onde ladrão não pode roubar, onde a traça não vai corroer, a ferrugem não vai corroer. Sabe, irmãos, a realidade que o reino de Deus nos traz em Cristo Jesus é o oposto do que Salomão procurou nessa terra. Ele teve tudo que o ser humano gostaria de ter, mas ele foi se perdendo aos poucos. Os irmãos sabem disso, e por causa dos excessos de mulheres levaram ele à idolatria, e tudo isso tem a ver com essa busca de prazer como um fim em si mesmo.
Não adianta apenas ficar refletindo nessas coisas. Salomão coloca que refletir foi uma tarefa árdua e sem fim. Se ficarmos tentando explicar os dilemas da vida, ele chega e diz: olha, as coisas boas acontecem a pessoas boas e as ruins. Ele começa a ficar nesses dilemas, mas o que ele termina dizendo aqui no capítulo 2 é um sinal da graça de Deus para nós. Versículo de número 25: pois separado deste, ou seja, de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ou seja, a conclusão do capítulo 2 é que a nossa real necessidade, a nossa satisfação plena, só é possível desfrutando da presença de Deus. Sabe o que nós mais precisamos hoje, e não é só hoje, todos os dias? Desfrutar da presença de Deus, porque sem a presença dele, nós não podemos nem respirar, comer, viver. Ele é tudo em todos, e tudo que ele acrescentar, nós vamos louvá-lo, e tudo que ele permitir ser tirado, subtraído, não vai diminuir a nossa alegria, porque a nossa alegria e satisfação está nele, e ele é real, e ele é presente todos os dias. O Senhor Jesus, naqueles que o invocam, naqueles que se entregam a ele, naqueles que fazem uma aliança com ele, porque viver em Cristo não é um pensamento positivo, não é apenas um sentimento, mas é um relacionamento diário de rendição, de adoração, de obediência, de comunhão com Jesus, com a sua presença, com a sua palavra. Vamos agradecer a Deus? Pai, obrigado porque nós temos o Senhor. Obrigado porque o Espírito do Senhor nos ensina a discernir que aquilo que o mundo oferece são ilusões, fantasias, e nós oramos nessa manhã para que essa verdade possa crescer ainda mais no nosso coração, possamos nos apegar ainda mais a essas verdades para não nos desviarmos dela, que a nossa alegria e satisfação esteja na Tua presença, na comunhão com o Senhor, em servir ao Senhor, em cumprir os Teus propósitos, mas sobretudo, Pai, honrando e amando a Tua glória, a Tua presença. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.